Desde os 15 anos eu trabalhava no jornal Correio Maravense. E aí surgiu, na época em 97, o fato de o jornal A Folha iniciar, né? de fundarem o jornal A Folha. Desde esse primeiro boato de fundação do jornal A Folha, algumas pessoas da época me procuraram, mas eu acabei ficando mais cerca de um ano no antigo jornal que eu trabalhava. E aí em 98, eu tinha 18 anos de idade, foi quando eu acabei me transferindo e passando a trabalhar na Folha Regional. O jornal naquela época era pequeno, a gente trabalhava, era uma forma bem amadora. Eu até acho que existe um marco bem importante na vida do jornal A Folha, que foi essa primeira parte, que era um jornal mais, vamos dizer assim, mais amador, mais preocupado com alguns assuntos mais provincianos, vamos dizer assim, e depois da entrada do Tales na sociedade, que isso sim foi um marco muito grande no desenvolvimento e na formação desse veículo de comunicação que é hoje, tem hoje o tamanho que tem a Folha. Eu acredito que um fato importante, vamos começar pelos fatos relevantes, foi a criação de um projeto que nós fizemos, que foi a escolha nos 50 anos de Marau das 50 personalidades do município. E isso teve uma relevância à época. Foi feito um evento grandioso com pessoas que já moravam fora da cidade. E foi um projeto que nasceu aqui, dessa persistência de toda a equipe, da direção do jornal, e deu muito certo. Tanto que eu acabei saindo do jornal, mas outras edições acabaram acontecendo depois disso. Além disso, nós tínhamos como nós éramos muito jovens, a gente tinha muito esse apego e essa relação com a juventude. Eu me lembro que a gente, em seguida, foi lançado o Folha News, que era um caderno mais voltado à juventude, e nós tínhamos a Carla, que fazia jornalismo na época. Teve uma época que teve a Karine Mesomo, a Cíntia Faedo, que trabalhou com nós. E nós acabamos também por realizar alguns eventos, algumas festas noturnas, e eram outras coisas que acabaram dando muito certo. As festas que o jornal promovia eram festas concorridas, eram festas badaladas, porque a gente tinha todo esse apelo, essa questão de... O jornal era esperado, ainda é, óbvio, mas o jornal era esperado na quarta, quando ele circulava, porque as pessoas queriam se ver no jornal. Quantas e quantas vezes nós tínhamos de responder na quinta-feira por que fulano ou ciclano não teve sua foto divulgada no jornal. E no começo, muitas vezes, as fotos não eram digitais como hoje. A gente precisava tirar a foto, revelar, às vezes não ficava muito bem, às vezes porque não tinha espaço para pôr todo mundo, mas as pessoas não entendiam assim, dessa forma. Então esses foram fatos. Fora isso, essa questão que extraoficialmente te falei aí, que eu acredito que tenha sido eu a pessoa vinculada ao jornal que mais teve que ir se apresentar no fórum. Acredito que hoje eu sou advogado e naquela época eu já tinha uma relação estreita com a justiça, em razão da coluna, em razão de algumas opiniões. Como eu falei, a gente era jovem, a gente não media muito o que a gente fazia, a gente não media a consequência, e às vezes existiam algumas consequências que acabavam por nos levar por responder judicialmente, mas graças a Deus nunca fomos condenados em nenhum dessas oportunidades. Eu sempre gostei de emitir opinião, eu sempre gostei de dar a minha opinião sobre o que acontecia. Eu acredito que essa parte de ter uma coluna, de escrever uma coluna, eu acredito que também eu acabei me tornando uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, não que eu seja uma pessoa conhecida, mas todo mundo sabia quem eu era em razão da coluna do jornal. O jornal tinha muita força.
E por tudo que aconteceu de o jornal circular na região. Tinha outra situação que também, por muito tempo, eu era a pessoa que circulava na região, eu era a pessoa que visitava os municípios, então eu tinha conhecimento, eu tinha entrada, acesso livre em gabinetes de prefeitos, a gente almoçava, a gente conversava e a gente trazia, eu era a pessoa que reunia as notícias. Então eu acho que são as duas partes que mais me deixam saudade. Essa questão de ter um espaço para opinar, para divulgar, que hoje isso é uma coisa banalizada, porque tu tem uma rede social que qualquer um pode ali emitir a sua opinião, então já não é mais como era antigamente. E essa questão do relacionamento com políticos, com empresários, com pessoas que faziam a roda girar, vamos dizer assim. Eu não tenho bem certo a lembrança, mas eu acredito que foi 2005 ou 2006 que eu tenha saído do jornal. Eu acabei, por estar no jornal, eu acabei fazendo parte de uma sociedade com o Thales no Silo, que era a antiga casa noturna que existia aqui em Marau. E depois, em decorrência não tenho lembrança do fato exato que acabou culminando com a minha saída, mas foi bastante por envolvimento nisso, bastante também por eu já estar começando a mudar um pouco o foco do jornalismo para o direito. Naquela época eu já estava por começar a faculdade, eu estava começando a faculdade de direito, e também por ter intenção em trabalhar nessa área. Primeiro, eu aprendi a ter responsabilidade, porque eu acredito que eu era uma pessoa bastante irresponsável na época do jornal. Mesmo sendo uma pessoa que emitia opinião e tal, pela idade, a gente era um pouco inconsequente. O jornal acabou trazendo a experiência do jornal acabou trazendo para a gente isso. O contato com as pessoas me ajudou muito a crescer, a buscar espaço nessas outras atividades que eu passei a desenvolver pós-jornal. E com certeza isso tudo deixa um saudosismo. Foi como o jornal é como se fosse um filho, porque mesmo eu tendo entrado com ele com 1 ano de circulação, eu participei dessa transformação, vamos dizer assim, da profissionalização que foi implementada aqui. E isso é uma coisa que a gente fica, que a gente fica lisonjeado hoje em olhar para trás e ver essa história tão grande e tão bonita que o jornal escreveu.